Fala galera, boa tarde, professor Luiz Henrique aqui, tá? Não sei por qual motivo não tá aparecendo a imagem, mas vamos prosseguindo aí. Pessoal, hoje, como eu havia falado na aula passada, nas apresentações, hoje seria a nossa revisão, tá? Então vamos revisar os principais pontos aí, tá? Em caráter de resumo mesmo, que a gente não vai ter tempo para explicar os assuntos. Então, eu selecionei os assuntos que vão cair na prova, as partes principais para vocês estudarem, né? E ao final, quem tiver dúvidas, ao final de assistir o vídeo, tiver dúvidas, é só me procurar. Vamos lá. Então, vamos começar, é até redundante falar isso, mas vamos começar pelo começo, né? Então, vamos começar pela evolução da indústria, lembrando que a gente falou muito sobre essa questão da industrialização, tá? A gente sabe que essa indústria, né, ela começou assim, vamos colocar, nesse estágio de artesanato, né, em que o produtor, no caso o artesão, ele executa todas as fases da produção, né, e até mesmo a comercialização. Então isso quer dizer o quê? Que além de ele fabricar esse produto, ele também o vendia, certo? Então essa primeira parte, esse primeiro passo aí, vamos colocar o artesanato, né? O modo de produzir artesanal prevaleceu até por volta do século XVII, mas ainda pode ser encontrado em vários países do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, muita gente que produz a sua própria arte, né? Mesmo participa de todo o processo produtivo e ainda sai para vender, né? Então esse é o exemplo de artesanato. Depois, a manufatura, né? Nessa fase já ocorria aquela divisão de trabalho, então a gente percebe aqui que não é só mais uma pessoa que executa todas as tarefas, então aqui as tarefas são divididas e cada um, né, lhe faz a sua tarefa, onde cada operário realiza ou uma tarefa ou se responsabiliza por parte da produção. Embora já houvesse um emprego de máquinas simples, a produção dependia fundamentalmente do trabalho manual. Então, aqui na manufatura, pessoal, essa produção que já era uma fase de divisão, né, já tinha um emprego de um maquinário, mas um maquinário, vamos colocar assim, um maquinário mais, ou melhor, menos, né, um maquinário menos desenvolvido aí. E no último estágio, né, a gente pode falar das maquinofaturas, né, processo que se inicia na Inglaterra no século XVIII, com o uso disseminado da máquina a vapor, a máquina de fiar, de tear hidráulico, de tear mecânico, que mecanizou o setor têxtil, né? Aquele setor ali dos tecidos, né? Inaugurou o ciclo das inovações técnicas que mais tarde se caracterizaria, né, como a Revolução Industrial. Então, a maquinofatura, ela marca esse processo, né, desse emprego maciço, dessa disseminação dessas máquinas, principalmente a vapor, certo? Que ali, após essa evolução técnica, que a gente vai falar mais um pouco à frente sobre a Revolução, deu início à chamada Revolução Industrial. Então, aqui, esses três pontos aí, a gente vê um pouco da evolução da indústria, né? O artesanato, professor, o artesanato não era uma indústria, não, mas ele já iniciava essa questão da produção, né? Desse produtor com fins comerciais, produzir para vender, né? Em um local específico que seria, por exemplo, barracões ou até mesmo na própria casa, certo? Aí vai seguindo para a manufatura, que já é o emprego de mais pessoas, né? Onde as pessoas elas se responsabilizavam cada uma por uma parte da produção e até chegar na maquinofatura, que já é um emprego maciço dessas máquinas, certo? Que deu origem à Revolução Industrial. Tipos de indústria, né? Aqui, pessoal, vocês vão ver que eu não coloquei todas as indústrias, eu coloquei algumas que, no caso, vocês vão estudar por elas, né? Isso quer dizer que vão ser elas que vão estar nas provas de vocês, tá? Indústria de base. As indústrias de bem de consumo, de produção ou de base, também chamadas de indústrias pesadas, são aquelas que transformam e processam matéria-prima para outras indústrias, como as siderúrgicas, metalúrgicas, indústrias de maquinários pesados. As indústrias extrativas de petróleo também se encaixam nessa categoria, né? O nome é de base, galera, é dado esse nome de base porque ela é a base, ela vai dar sustentação, né, a partir dos produtos que serão produzidos nela,
né? Ou melhor, que serão transformados, que as indústrias, o setor secundário é conhecido também como setor de transformação, que ele transforma a matéria-prima para um determinado fim, certo? Nesse caso aqui dos tipos de indústria, a indústria de base é aquela que vai dar sustentação para as outras indústrias, certo? Vamos prosseguindo aí. Indústrias de bens duráveis, né? Essas indústrias aí incluem produtos não perecíveis, claro, se são duráveis, não podem ter prazo de validade, assim como os perecíveis, né? Ah, professor, então quer dizer que os produtos que são feitos nessas indústrias de base, eles não têm validade? Eles são produtos que são mais duráveis, né? Que não tem uma validade específica assim, vamos colocar a validade desse produto aqui é um mês, é um ano. Não, são produtos já que têm maior, vamos colocar assim, uma maior duração, né? Os eletrodomésticos, móveis, veículos, celulares, computadores, todos esses são exemplos de indústrias de bens duráveis, né? Recebe esse nome visto que os produtos gerados possuem, como eu disse, uma longa durabilidade, né? Outro tipo, pessoal, são as não duráveis, envolvem produtos perecíveis. Aqui, sim, o oposto das duráveis, né? Produtos perecíveis de primeira necessidade, por exemplo, os alimentos, bebidas, remédios, cosméticos e etc. Né? São os produtos, principalmente produtos essenciais, tá? Revolução Industrial. Eu coloquei de maneira bem simples e sucinta aqui para vocês, que foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, tá? Teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, ali mais ou menos em 1750, e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, né? Então, a Revolução Industrial foi aquela revolução em que a gente falava da maquinofatura lá, né? Foi esse momento de transição de um trabalho artesanal, que era o que predominava, para um trabalho principalmente com os maquinários. A máquina a vapor foi um fator muito, vamos colocar assim, preponderante para que essa revolução industrial de fato ocorresse, né? Fora também as matérias-primas. Só que a revolução industrial é aquela transição, é aquele momento de transição, revolução, evoluiu, né? Do trabalho artesanal para um trabalho com o advento de máquinas, do grande maquinário, que a gente sabe que trouxe também com ela, vamos colocar assim, grande poluição e também, né, o desemprego, né, que é conhecido como desemprego estrutural, que é aquele desemprego causado quando a mão de obra de pessoas é substituída principalmente por máquinas, certo? E a gente percebe muito isso hoje em dia. Passou a Revolução Industrial de maneira bem simples, né? A Revolução a gente sabe que foi aquele conjunto de transformações, houve a primeira Revolução Industrial, né? Que foi esse momento de transição de fato, houve a segunda Revolução Industrial, que essas máquinas elas foram se aperfeiçoando, vinham se aperfeiçoando, e dizem a terceira Revolução Industrial ali a partir da década de 70, né? O MTCI, que é o meio técnico científico informacional, que é o momento em que é a era da informação, é o surgimento também, principalmente da robótica. A robótica ela começa a tomar esses rumos, né, para a indústria. E a era da informação, a internet, né, como a gente vê hoje. Claro que a internet não surgiu como é hoje, né, já ela vem passando por uma evolução constante. Modelos de produção. E a gente chega nesse assunto aqui, pessoal, né, sobre os modelos de produção. E a gente sabe que os modelos de produção são os três, né? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. Tem o Volvismo também, mas que a gente não fala porque muito tempo já que não cai no Enem, tá? Os principais são esses daqui. Inclusive foi questão de Enem ano passado, né? O Toyotismo, se foi o Toyotismo ou foi o Fordismo, foi um dos dois aí, eu não estou enganado, mas caiu o modelo de produção, tá? Na prova do Enem, certo? Modelo de produção. Esses modelos eles visavam a otimização do tempo e o melhoramento, principalmente dessas indústrias, para elas produzirem mais e menos tempo. São um conjunto de técnicas, né? Então vamos começar pelo Taylorismo. Taylorismo, que a gente falou já, que foi uma teoria que foi criada por
Frederick Winslow Taylor, cujo objetivo principal era racionalizar o tempo e assim aumentar a produtividade. Então ele queria diminuir o tempo em que cada trabalhador levava para desenvolver, para desempenhar cada função. Em fator disso, ele aumentaria a sua produtividade, né? O que ela visava? Alcançar, né, a fragmentação máxima do trabalho de forma a minimizar os movimentos de tarefas supérfluas, bem como o tempo de aprendizado, né? Então, se ele fragmentava muito, fragmentava ao máximo, então isso quer dizer que cada pessoa faria o mínimo do mínimo, né? Mas que cada um fazendo esse mínimo do mínimo, eles aumentariam, porque fazendo aquele mínimo ele faria muito mais rápido, né? E diminuiria o tempo de aprendizado, então ele faria aquilo bem rápido e na visão de Frederick Taylor, aquilo diminuiria o tempo, certo? E aumentaria a produtividade, né? Ele divide a execução do trabalho em movimentos individuais, como eu já falava para vocês, analisou, né, para determinar quais eram essenciais e cronometrava os funcionários realizando suas funções. No Taylorismo, a remuneração era estabelecida segundo a produtividade de cada indivíduo. Então, no Taylorismo não tinha aquele negócio de enrolar não, galera. Ou tu fazia o teu trabalho, né, de maneira rápida, produzia muito, ou você ia enrolar, podia enrolar, só que você ia ganhar pouco, né? Porque aqui a remuneração é estabelecida segundo a sua produtividade. Então, quanto mais você produz, mais você ganha. Quanto menos você produz, menos você ganha, tá? Passando agora para o nosso amigo Henry Ford, o Fordismo, né? Ele foi desenvolvido no início do século XX, dono da marca multinacional de automóveis, né? Aquela marca Ford. Ele revolucionou a indústria automobilística. Claro, né, pessoal? Fordismo é o princípio organizador do trabalho desenvolvido em 1908, mais ou menos, sendo um desdobramento do Taylorismo. Então, isso quer dizer o quê? Que para Ford criar esse Fordismo, ele se baseou muito nas ideias de Taylor, né? Só que ele deu, vamos colocar assim, aqueles upgrades, né? Aquelas melhorias a essa teoria de Taylor. Então, Henry Ford ele buscava principalmente intensificar essa produção, reduzindo o tempo que o trabalhador levava para realizar sua função. Parece familiar, né, pessoal? Parece muito familiar do que a gente estava falando anteriormente, né? Então, o trabalhador, né, ele tinha que levar o mínimo de tempo possível para realizar uma tarefa, assim ele produziria, né? A produção seria bem maior e em menos tempo, certo? Para isso, ele excluiu a necessidade do proletário precisar se locomover entre as diferentes áreas fabris, né? Desenvolveu a famosa linha de montagem. Foi isso que revolucionou e eu falei para vocês, linha de montagem e esteira móvel, pessoal, elas revolucionaram o setor industrial daquele momento, porque o trabalhador ele não precisava se locomover entre os setores da fábrica. O que ele fazia? Ele estava ali sentado, né? Vinha a esteira, né? Vinha as linhas de montagem, que eram várias, e ele ficava ali, determinava apenas um tipo de vamos colocar assim, um tipo de feito. Ele só fazia uma coisa. Isso é óbvio que a gente vê bastante em tempos modernos do Charlie Chaplin, né? Que ele ficava ali só apertando parafuso. E era normal isso aí naquela época, uma pessoa ficar ali horas e horas e horas fazendo esse mesmo serviço, tá? Falando ainda do Fordismo, pessoal, as características principais da produção fordista são padronização dos produtos, né? Então, esses produtos eram todos iguais, porque eles tinham um padrão, certo? Produção em grande escala, né? Eles produziam muito, 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 pode ficar em estoque, pode ficar, mas a gente vai produzir em grande escala, né? Uso de linhas de montagem, né? Como eu falei, linhas de montagem e as esteiras foram o que revolucionou esse processo aí, tá? E divisão do trabalho em pequenas tarefas, como eu falei para vocês. Por exemplo, tinha um trabalhador que só fazia o quê? Só fazia apertar um parafuso, né? Continuando aí, Toyotismo, né? Filosofia definida por dois princípios, principalmente, princípio de just in time, minimizar estoques produzindo de acordo com a demanda.
Então, o just in time, pessoal, era justamente isso. Vamos produzir de acordo com a demanda. Demanda alta, muita produção. Demanda baixa, pouca produção. Princípio dos 5 zeros: zero atraso, zero defeito, zero estoque, zero panes e zero papéis. Mas para isso acontecer de fato, eles tinham que o quê? Eles tinham que se principalmente especializar, né? Eles tinham que se especializar na sua tarefa. Lembrando aqui que o toyotismo, né, diferentemente do fordismo, essa produção não era em larga escala, né, era de acordo com a demanda. Então, isso fazia com que eles não tivessem estoque. Tá? Ainda falando dele, muito importante aqui, né, no toyotismo, o trabalho em equipe é fator importante, com grupos que se organizam e controlam o seu próprio trabalho, diferentemente lá do Ford, que era muito individual, né, de forma a obter o aperfeiçoamento contínuo. Então, sempre aprendendo, sempre se especializando. Surgiu assim uma organização de trabalho horizontal com o objetivo de conseguir produtos de ótima qualidade. Toyotismo aparece como um modelo ideal em termos de produtividade. No entanto, sua implementação é difícil e muitas empresas que tentaram aplicá-lo falharam, porque se você preza essa alta qualidade, né, você tem que ter máquinas muito modernas. Isso era muito caro. Por isso que grande parte dessas empresas que tentaram, né, aplicar o toyotismo não conseguiram, justamente por isso, por esse alto custo de produção, certo? Principal fator aí. O toyotismo também, pessoal, ele tinha as características, né, que a gente vai colocar aqui: produção diversificada, diferente de uma produção padronizada que acontecia com Ford, né? Eliminação de desperdício, não tinha estoque, era produzido de acordo com a demanda, certo? Autonomia, eles tinham autonomia para essa questão dessa produção, não tinham que fazer apenas um serviço, né? Trabalhadores com múltiplas tarefas, que complementam o que eu falei, a questão da autonomia aí. Não era um trabalhador que fazia só uma coisa, não, ele fazia várias coisas. Ele tinha isso no toyotismo, diferente lá de onde? Do fordismo. É. Agora vamos para o assunto industrialização brasileira, né? Fatores da industrialização. Antes de falar desses fatores, é importante dizer que a gente teve uma industrialização muito tardia, né? Desde a época do Império, que houve uma proibição de se industrializar ali em 1908, mais ou 1808, desculpem, 1808, mais ou menos ali, que era que a gente não podia produzir. Por quê? Porque não podia entrar em concorrência com a metrópole, certo? Então não podia produzir. Essa fase foi conhecida como fase de proibição, né? Só que foi passando o tempo, em 1930 começou de fato essa industrialização ali, né, com Getúlio Vargas, o implemento principalmente dessas indústrias de base. E a gente vai ver agora os fatores que possibilitaram essa industrialização, né? Vários fatores contribuíram para o processo de industrialização no Brasil, né, pessoal? A exportação do café gerou lucros que permitiram os investimentos na indústria. A gente sabe que, além de um pouco do capital estrangeiro, o capital do café ele foi o diferencial, ele foi o mais importante para investir nessa industrialização brasileira, né, galera? Foi a partir do dinheiro do cacau já, do café, que durante muito tempo ele foi o cargo-chefe da economia brasileira. Foi a partir dele que houve essa industrialização ali na região sudeste, principalmente em São Paulo. Os imigrantes estrangeiros traziam consigo técnicas em fabricação de diversos produtos. Né? Esses imigrantes que vinham e que já tinham conhecimento, né? Porque vinham principalmente da Inglaterra, e a Inglaterra já passava por esse processo de industrialização há quase 200 anos, né? Que foi o momento da Revolução Industrial ali. Então, eles conheciam técnicas avançadas, então foi muito importante essa experiência deles, essas técnicas na fabricação e na industrialização aqui do Brasil, né? Outro, formação de uma classe média urbana consumidora estimulou a criação de indústrias, né? Porque, como assim? Se você produz, você tem que ter alguém que compre. Então, essa formação dessa classe média consumidora foi muito importante. Porque se você produz muito e não tem comprador, não adianta nada. Então, com essa formação dessa classe média urbana consumidora,
foi muito importante porque ela começou a principalmente consumir esses produtos da indústria nacional. Dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial estimulou a indústria. Durante a Primeira Guerra, não se conseguia essa questão de conseguir produtos de fora por conta dessa guerra, né? Por conta dos países em guerra e tudo mais, e não tinha como. Então isso estimulou principalmente, se a gente não consegue comprar desses outros lugares, então o que a gente vai fazer? Vamos estimular a indústria aqui. A gente tem esse capital do café. Só que foi de fato que aconteceu a partir da crise de 29, né? Aquela crise da superprodução, da quebra da bolsa de valores nova-iorquina. Aí sim, não. Agora a gente tem que investir nessas indústrias. A gente não pode mais depender especificamente de São Paulo, das indústrias de fora, né? Plano de metas, pessoal. Chegamos aqui no famigerado plano de metas, né? A gente encerra aqui essa parte da industrialização brasileira, industrialização tardia, né? A indústria que é o setor secundário, novamente lembrando, que é aquele setor de transformação também conhecido, tá? Então a gente chega nessa parte aí, pessoal, falando justamente isso, né? Que a industrialização brasileira foi tardia e isso a gente vê reflexos, né? Muitos reflexos aí, principalmente nas altas tecnologias que os outros países que se industrializaram primeiro já detêm, só que aqui ainda não, ou melhor, ainda está em pequenas quantidades, né? E agora a gente vai para o famoso plano de metas, né? O que foi, né? Plano de metas, aqueles 50 anos em 5 anos de JK, né? Foi um programa cuja finalidade era melhorar a infraestrutura brasileira, as infraestruturas, melhor dizendo, implementada durante o governo de Juscelino Kubitschek, entre 56 e 60. Né? O projeto visava 30 objetivos mais uma meta-síntese agrupados em 5 setores a serem alcançados: setor de energia, setor de transporte, indústria, educação e alimentação. Muito importante esses 5 setores aí que eram, vamos colocar assim, a base dessas metas, desse plano de metas, e mais a meta-síntese, que a gente já sabe que foi a construção de Brasília, tá? Falando dessa construção de Brasília, a gente sabe que alguns motivos levaram a essa construção de Brasília. Primeiro, trazer essa capital, tirar essa capital do litoral e trazê-la para dentro do território, para o interior do território, para o centro-oeste. Mas por quê? Também por conta das pressões populares, que ali seria mais fácil, e também para se defender, né? Mas por que as pressões populares? Basta a gente lembrar que a ocupação do Brasil começou pelo litoral. Então, se começou pelo litoral, muitas pessoas se instalaram ali. A mais com a industrialização, também que aconteceu ali em São Paulo, Rio de Janeiro, isso fez com que essa área fosse, e é até hoje em dia, as áreas mais populosas. O litoral brasileiro são as áreas mais populosas, né? Principalmente a região sudeste ali. Então isso favoreceu muito com que eles tivessem medo dessas pressões populares, então eles colocaram com o objetivo principal de defender, né, de se defender, de melhorar essa questão aí de que outra potência, por exemplo, viesse para tentar invadir a capital nacional e tudo mais, certo? E esses setores, não esqueçam que são muito importantes: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Tá? A indústria, principalmente a indústria de base, a alimentação, a agricultura, a energia, construção de principalmente siderúrgica, a siderúrgica que já existia, né? Que foi ali em 1954, e também as hidrelétricas, né? Itaipu, depois, bem posterior a de Tucuruí. Transportes, principalmente os transportes. Nesse sentido, a gente fala sobre aquelas obras faraônicas, né? Transamazônica, que até hoje não foi terminada, que nesses períodos agora está praticamente intrafegável por conta, principalmente, que não dá para as pessoas se locomoverem ali por conta da chuva, aliada àquele solo, aliado àquela areia que eles colocaram ali,
né, que é muito arenoso. Ali não, quando chove, fica feio demais, não tem como passar de forma alguma, só com auxílio, na verdade, só com auxílio de tratores. Tá? E educação, melhoramento dessa educação que a gente sabe que, mesmo com o tempo, né, falando principalmente das universidades, e até mesmo da educação básica, a gente vê que eles andam cortando muitas verbas da educação. Tá? Vamos prosseguindo aí para o milagre econômico. Né? Milagre econômico foi o período de grande crescimento econômico do PIB brasileiro. Ele crescia em média 10% ao ano, né? Trouxe estabilidade política, trouxe estabilidade econômica. Tá? Porque se vai tendo dinheiro, se tem dinheiro, o quê? Se tem dinheiro, você vai ter uma estabilidade econômica e política, porque se o dinheiro está circulando, as pessoas conseguem consumir, então há essa estabilidade política também. Eles não vão reclamar dos governantes. Né? Nessa época era ditadura militar, tá? E durante muito tempo houve esse sloganzinho aí: Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Importante também a gente falar aí dessa questão aí. Milagre econômico ainda, né? Em 1973, que foi a grande crise do petróleo ali no Oriente Médio, acabou afetando diretamente esse crescimento econômico do Brasil, porque o Brasil, esse crescimento, ele dependia principalmente desse petróleo, certo? Em 75, o Brasil ele tentou, né, em uma das suas estratégias, um incentivo ao pró-álcool, né, que é o incentivo de programa do álcool, combustível e etanol. Porém, apesar de substituir parcialmente o petróleo, esse programa nacional do álcool promoveu uma série de problemas. Ele elevou a dívida pública em consequência dos benefícios concedidos. Que benefícios concedidos seriam esses? Empréstimos, terras que foram dadas para que essas pessoas não iam pagar imposto por tantos anos, os famosos incentivos fiscais, né? E aumentou os latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, elevação dos preços de alguns gêneros alimentícios. Por quê? Porque não estava sendo produzido principalmente. Esses locais que tinham terras disponíveis, que eram vários, eles foram, vamos colocar assim, não, vocês vão produzir agora cana-de-açúcar porque o governo está dando incentivos fiscais. Então isso fez com que alguns outros produtos aumentassem, a dívida pública aumentou também, porque se você não arrecada essas questões dos impostos, se você concede empréstimos altos, isso vai fazer uma hora, né? Se você empresta para alguém, uma hora você vai ter que receber, senão você vai ficar com uma crise. E foi o que aconteceu, né? Dito isso, terminamos a parte milagre econômico também, lembrando que é só uma revisão bem rápida, né? A gente não vai se estender muito aí. Neoliberalismo, para terminar, neoliberalismo, uma doutrina socioeconômica, né, que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico e preconiza a mínima intervenção do Estado. Primeira parte, neoliberalismo, mínima intervenção do Estado, mínima intervenção do Estado, mínima intervenção do Estado. Não esqueçam isso aí, é o primeiro preceito aí. Defendem a máxima desregulamentação da força de trabalho, né, diminuindo a sua renda e a flexibilização do processo produtivo, né? Então eles pagam um pouco e querem que esse trabalhador trabalhe muito, né? Desaparelhamento do Estado, ou seja, as privatizações, que foi o que aconteceu no Brasil, principalmente depois da década de 80, né? A Companhia Vale, a Siderúrgica Nacional, deixa eu ver outro aqui, Petrobras, que ela não é mais 100% brasileira. Tudo isso aí, galera, foi fazendo com que esses governos das privatizações, né, aliadas a essa doutrina econômica chamada neoliberalismo. Nesse sentido, a função do Estado é apenas garantir a infraestrutura básica, no caso, transportes, né, as estradas para o escoamento da produção de mercadorias, bem como a intervenção na economia em tempos de eventuais crises. Então, o neoliberalismo, segundo o neoliberalismo, o Estado só serve para pagar, vamos colocar assim, os incêndios, né? Os neoliberais, eles dizem, não, a gente não precisa do Estado, fazem o que fazem, entram em crise, mas quando entram em crise, aí o Estado tem que intervir, né? Como está acontecendo nesse momento agora de crise, certo? Mas também por conta da pandemia.
Ainda falando do neoliberalismo, né, os Estados Unidos e Inglaterra não tão somente as primeiras nações a implementar essa doutrina, como também se responsabilizaram em disseminá-la pelo mundo, né? Visto a grande influência que a Inglaterra tinha ainda, né, ela começou a disseminar essa proposta aí, que era o neoliberalismo. E os Estados Unidos, que era a principal potência já, né, também fazia isso, principalmente por conta de ter uma grande influência sobre os países, e nesse caso, quem ia se dar bem? Eles, né, porque eles têm essa questão da flexibilização, né, uma abertura econômica que outros países podem vir para esse país justamente para produzir, para pegar as suas riquezas e praticamente não ficar nada, né? Ó, no caso brasileiro, principalmente nos anos 90, foram marcadas implementações do neoliberalismo, através de privatização da maioria das estatais então existentes, com destaque a Vale do Rio Doce, Telebrás e a Embratel. O exemplo mais evidente dessa lógica, sem dúvida, são os chamados tigres asiáticos, né? Esses tigres asiáticos e agora, pessoal, os novos tigres asiáticos, né? Esses novos tigres asiáticos que são países, claro, da África, né? Da África já da Ásia, claro, se são asiáticos, são da Ásia, né? São extremamente industrializados, mas com mão de obra extremamente barata, fruto da ausência de leis trabalhistas, né? É muito importante que a gente saiba que mesmo ela, vamos colocar assim, ela tenha toda essa economia, toda essa grande economia, suas leis trabalhistas são bem falhas, né? As jornadas de trabalho chegam a 12 horas em algum desses países, né? Eles praticamente não contam com férias, os benefícios são limitados, tudo isso para atrair empresas estrangeiras e assegurar os seus respectivos lucros. Pessoal, só uma correção aqui quando eu falei sobre a Petrobras, não é ela, tá? Que foi privatizada. Uma parte foi a Telebrás, era a Telebrás, certo? Só uma correção feita. É isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida eu vou estar aqui, tá? Para auxiliá-los. Obrigado. Tchau, tchau.